bem? Muito bem-vindo ao canal Confissões de Crente. E o Confissões de Crente está internacional. Olha só que visual lindo que tá aqui. Eu tô em Lima, no Peru, e eu vim participar do 4º encontro de fé e ciência da divisão sul-americana, de todas as universidades do continente sul-americano, onde se reuniram professores, alunos, administradores, para a gente poder ter um contato maior com ciência, para a gente poder viajar e visitar sítios paleontológicos, lugares incríveis da natureza, para que a gente possa se atualizar, conhecer mais, enfim, coisa interessantíssima e muito importante. E eu resolvi gravar esse vídeo aqui para vocês, para que vocês possam acompanhar comigo alguns pontos de maneira mais detalhada, porque infelizmente não tem como fazer um review de toda a viagem, porque são muitos pontos, mas eu quero ressaltar apenas algumas coisas aqui. Primeiro dia a gente foi num lugar que é muito parecido com Galápagos, né? E se você tá aqui no canal há mais tempo, você já sabe que eu morei em Galápagos por 2 anos. Quando a gente foi visitar Paracas, a gente viu semelhanças muito interessantes com Galápagos. Lembrando que existe uma certa proximidade geográfica com Galápagos aqui no Peru, então existem muitas semelhanças, especialmente com os animais daqui. Inclusive, estima-se que todas as espécies de animais lá de Galápagos eventualmente saíram da costa do Peru e da costa do Equador e chegaram até lá. Então é de se esperar que a gente encontre espécies que são parentes, como os piqueiros, né? Como leões marinhos, como outras espécies de peixes e animais. E quando a gente foi fazer esse passeio em Paracas, a gente fez um passeio de 2 horas com um barco. A gente pôde ver espécies de pinguins, inclusive lindos os pinguins, só que esse pinguim não é como o pinguim de Galápagos, é o pinguim de Humboldt. E por que que tem pinguins aqui também? Também é algo parecido com Galápagos, porque aqui pela costa do Peru passa uma corrente marinha chamada de Humboldt, que é uma corrente de águas frias, e isso acaba propiciando a presença dessas espécies que normalmente a gente encontra em ambientes mais frios. Então a gente viu pinguins, como eu disse, nós vimos piqueiros, não de patas azuis, mas a gente viu outras espécies de piqueiros, nós vimos até urubus, pelicanos, enfim, foi muito legal, foi um passeio incrível, tava bem frio, vocês estão vendo que eu tô de casaco, então tá bem frio aqui, a gente tem que se agasalhar, e lá também tava frio. Inclusive, né, para você que precisa conhecer um pouco mais aí de geografia, o Peru fica na costa, na verdade a costa do Peru é banhada pelo Oceano Pacífico, que é o mesmo oceano que banha as Ilhas Galápagos. Então em Paracas foi basicamente esse passeio que nós fizemos. Isso foi muito interessante para a gente ver realmente essa questão das diversidades de animais. E aí no bote que eu tava, né, no barco que eu tava, eu comentei com o pessoal um pouco sobre essas semelhanças. À tarde a gente foi para Huacachina, para as dunas de Huacachina. Lá foi basicamente um passeio de lazer, de turismo mesmo. A gente fez uns passeios de buggy e foi muito bacana. A gente viu o pôr do sol por lá. A gente pôde também fazer observações astronômicas em que a gente viu a Lua, a gente viu Saturno, a gente viu as constelações, estava um céu muito bonito e foi muito bacana. O segundo dia, para mim, foi o highlight do passeio, do encontro, porque a gente foi num lugar aqui no Peru chamado de Ocucarre. Nesse lugar existe um sítio paleontológico que é basicamente um cemitério de baleias e de outros animais que foram soterrados e que foram transformados em fósseis. Então, você tá vendo imagens aí de fósseis de baleias gigantescos que foram preservados. E esses fósseis, eles estão completos, eles estão todos articulados, né? É possível ver, por exemplo, o húmero da baleia, que é o osso aqui, a gente tem um húmero também, mas esse osso aqui do braço, né, que no caso da baleia é um dos ossos da nadadeira da baleia. Então se a gente vê esse osso articuladinho, bonitinho, quer dizer que ele não se desarticulou. E o que isso nos diz? Se a gente encontra animais preservados dessa forma,
quer dizer que esse soterramento foi muito rápido. Não deu tempo, né, do animal fugir. Ou não deu tempo, por exemplo, de animais poderem se alimentar desse animal morto para decompor. Então ele foi soterrado por uma grande quantidade de sedimentos. E a gente não viu só uma, a gente viu 3 fósseis de baleia. Estima-se que tenha cerca de 600 fósseis nessa região. Então é um lugar que mostra pra gente realmente evidências muito intensas e importantes de que em algum momento na história do nosso planeta aconteceu uma grande catástrofe que teve a presença de água e que teve a capacidade de levantar uma grande quantidade de sedimentos para poder soterrar esses animais, que não são só baleias, mas piqueiros, leões marinhos, enfim, outros animais, inclusive tubos de animais invertebrados que acabam construindo esses tubos, né, no sedimento. Eles então também foram preservados, moluscos, enfim. É muito interessante e é um lugar que tem uma evidência incrível de que com certeza houve uma grande catástrofe na história do nosso planeta, tá bom? À tarde a gente foi conhecer as linhas de Nazca. Para você que já ouviu falar nas linhas de Nazca, você sabe que é um dos pontos turísticos mais importantes do Peru. Então foi um lugar bem interessante para a gente saber como foram construídas. Ao contrário do que você pode pensar, não foram extraterrestres, foram os incas mesmo que acabaram construindo aquilo em homenagem a alguns deuses ali, rituais que eles faziam para comida, fertilidade e água. Então foi muito interessante a gente poder ver também esse tipo de ponto turístico aqui do Peru. No terceiro dia a gente foi conhecer algumas formações rochosas e aí a gente teve ao longo desses dias também palestras com geólogos como o Dr. Rony Nalim, que é o diretor do Geoscience Research Institute, que é o Instituto da Igreja Adventista que investe e faz pesquisas em biociências. Nós também tivemos palestras com o Dr. Roberto Biagi, que é um paleontólogo muito respeitado. Tivemos palestra com o Dr. Ben Clausen, que faz pesquisas muito interessantes com datação das rochas. E eles nos levaram nesse terceiro dia justamente para a gente conhecer um pouquinho como essas rochas foram formadas e quais são os métodos de datação e por que existe essa discordância entre esses métodos de datação que a gente conhece hoje em relação aos milhões de anos e aos milhares de anos. Eventualmente a gente vai falar sobre isso melhor aqui no canal. E aí, finalmente, nós viemos a Lima. Ontem foi o último dia. Eu tive o prazer e a honra de poder ser uma das palestrantes. Eu falei um pouco sobre os oceanos e a importância desse ecossistema para os seres vivos e como ele também foi muito bem construído e muito bem ajustado para que a vida fosse possível. Falei um pouco de Galápagos. Quem sabe aí um dia eu vou ter a oportunidade de falar sobre isso aqui no canal também. E esse, pessoal, foi o resumo do 4º Congresso Sul-Americano de Fé e Ciência. Vou fazer outros vídeos a respeito disso, com detalhes de pontos mais específicos, mas por enquanto eu quis aproveitar aqui a paisagem de Lima para poder dar um resumão para vocês. Não se esqueça de se inscrever no canal, de compartilhar para as pessoas que querem saber mais disso, que gostam disso, e também o conteúdo está na forma de podcast, então você pode também ouvir esse conteúdo no Spotify, certo? Até a próxima, a gente se vê!